Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de matemática. E na aula de hoje, nós iremos falar sobre os sólidos geométricos. Observa aí essa imagem de fundo e veja aí essas pecinhas. Será que você se lembrou de alguma coisa? Vamos então aprender o que são os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são figuras tridimensionais, ou seja, elas possuem altura, possuem largura e também possuem comprimento, por isso que são tridimensionais, por devido a essas três características, que são a altura, a largura e o comprimento. Além disso, cada sólido geométrico possui a sua figura plana e apresenta característica própria. Cada sólido geométrico possui a sua própria característica. Alguns deles, porém, são peculiares e não possuem estes elementos, porque os sólidos geométricos possuem vértices, arestas e faces, mas nem todos eles possuem esses elementos aqui. E é isso que nós veremos a partir de agora. Cada sólido geométrico possui uma forma diferente. Observem aqui na imagem. Todas essas imagens são sólidos geométricos. Mas você observou que elas não são iguais? Que esses sólidos não são iguais? As figuras não são iguais, cada uma tem a sua própria característica. Quais são os elementos que formam, então, os sólidos geométricos? Para compreendermos melhor os elementos dos sólidos geométricos, a gente precisa entender a função de cada um deles, porque cada partezinha de um sólido geométrico tem uma função. Então, observem aqui esses três cubinhos. Eles são iguais. Possuem face, aresta e vértice. A face, observa aqui esse ladinho verde. Isso aqui é uma face. A face é cada um desses ladinhos do nosso sólido geométrico. Cada lado desse sólido geométrico nós chamamos de face. Agora, observem aqui essas linhas, essas retas. Nós chamamos de aresta. Cada uma dessas retas aqui, ó, que unem os lados do sólido geométrico, nós chamamos de aresta. É cada uma dessas retas, cada uma dessas linhazinhas. E o vértice é cada um desses pontinhos que ligam as arestas, vai unir as arestas, né? Tem um pontinho aqui, outro pontinho, outro aqui. Cada um desses pontinhos nós chamamos de vértice. Deu para entender, então? As faces são os lados do nosso sólido geométrico. A aresta é cada um dos lados, né? Cada uma dessas retas que vão unir os lados. E o vértice é cada um desses pontinhos que unem as arestas. Então, como que os sólidos geométricos são classificados? Eles são divididos em três grupos: os corpos redondos, os poliedros e os irregulares também. Vamos conhecer então cada um deles? O que são corpos redondos? O próprio nome já está dando uma dica, né? É um corpo redondo. Esses corpos redondos são figuras que não possuem retas, mas sim curvas. Não são linhas retas, são linhas que possuem curvas. E uma característica dos sólidos geométricos que são os corpos redondos. Se eles forem colocados sobre uma superfície plana, eles rolam. Então, todos os corpos redondos vão rolar. Por exemplo, de corpos redondos, temos o cilindro, o cone, a esfera, entre outros. Vamos ver então a imagem. Nós temos aqui um botijão de gás. Ó. Esse botijão de gás e a latinha de refrigerante tem a forma de um cilindro. É um tipo de um corpo redondo. E temos aqui também ó, a bola e algumas outras bolas aqui de tamanhos diferentes. São corpos redondos que, se colocarem numa superfície plana, ele vai rolar. Então, deu para saber o que são os corpos redondos, né? E o que são os poliedros? São formados por faces. Cada face tem linhas, que são as arestas, como a gente já viu, que as ligam, né? E os encontros dessas linhas nós chamamos de vértice. O encontro das linhas, cada um daqueles pontinhos que vão ligar as retas, nós chamamos de vértice. Quais são os exemplos, então, de poliedros? O cubo, o prisma e a pirâmide. Olha aqui, ó. Temos o cubo, que possui a face, que possui também os vértices e as arestas. A mesma coisa aqui, ó, essa pirâmidezinha. Também, ó, tem lados, tem aresta e tem vértice também. Então, esses são os poliedros. E, para finalizar, o que são os sólidos irregulares? As suas características são bem parecidas com os corpos redondos, só que tem uma diferença.
Observe aqui, nós temos um coração, que é um tipo de sólido irregular. Tá vendo? Tem linhas curvas, só que se for colocado em alguma superfície plana, esse coração não vai rolar. Diferente dos corpos redondos, que quando a gente coloca numa superfície plana, ele rola. E os sólidos irregulares, apesar de não possuírem arestas e nem vértice, possui sim as linhas curvas, mas não rolam. Então você não vai confundir os sólidos irregulares com os corpos redondos, né? Os corpos redondos possuem linhas curvas e rolam. Já os sólidos irregulares possuem linhas curvas, mas não rolam. Onde que a gente pode encontrar os sólidos geométricos no nosso cotidiano? Para finalizar, vamos olhar aqui agora alguns exemplos de outros sólidos geométricos e onde encontramos no nosso dia a dia. Observem aqui a pirâmide, né? Temos aqui o desenho de uma pirâmide, outra pirâmide e uma montanha que tem o mesmo formato. O prisma triangular. Observem esse balanço, a base desse balanço ó, possui o formato de um prisma triangular. Essa cabaninha também. E, olhem aqui, o telhado dessa casa, que também tem o formato de um prisma triangular. Vamos ver aqui também ó, o cilindro. Olha aqui o formato, a caneta tem o formato de um cilindro, esse barril e essa linguiça aqui também. A esfera, que é o sólido geométrico, né, o corpo redondo mais fácil da gente identificar, porque tem o formato de uma bola. Olha aqui, um balão, uma bola mesmo e um tomate. O prisma retangular, temos aqui ó, um aquário de uma forma retangular, essa mala e esse livro também. Temos o cubo, que também é bem conhecido, o formato dele, ó, um dado, essa casa aqui também e a caixa de presente. E o cone, essa cenoura aqui tem o formato de um cone, a casquinha do sorvete também, e essas bolas aqui que também formam, tem o mesmo formato de um cone. Deu para você decorar, então? É bem fácil, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje e nos vemos na próxima aula de matemática.